Turma, o intuito do vídeo de hoje é mostrar para vocês o resultado de uma pesquisa que eu fiz com inteligência artificial e eu minerei alguns dos resultados dessa busca e peguei só a nata assim para mostrar para vocês o seguinte. Eu tava querendo entender com a ajuda da IA o que o mercado tá falando sobre o ágil, o que o mercado fala sobre reposição e ágil, sabe? Porque eu, do lado de cá, tenho muita impressão há anos, né? Que eu não vejo as pessoas falar disso, é muito pouco, sabe? Eu já pesquisei muito vídeo no YouTube sobre isso e são só cortes, ou são vídeos minúsculos de 3 minutos, 5 minutos, ou são cortes de lives que citaram o assunto e só pincela, entendeu? Mas eu não vejo ninguém falando com profundidade sobre esse assunto, sabe? E aí, às vezes você tá do outro lado da tela aí pensando, cara, mas de onde que esse cara tira essas coisas? Isso é tudo coisa da cabeça dele. Pô, não vejo ninguém falando disso. Lá no sindicato ninguém fala disso. Lá nos leilão ninguém faz essa conta que esse cara tá fazendo. Que cara xarope, de onde, sabe? E, e aí essa IA trouxe para mim algumas notícias que falando sobre isso, algumas matérias, né? Eu quero compartilhar com vocês só algumas partes, né? Depois eu coloco na descrição para vocês os links, tá? Os comentários. Ó, Compre Rural, data 23 de abril de 25, hoje é 22 de agosto de 25, né? Mas vamos lá, qualquer parte que me interessa aqui, ó. Eu tinha separado aqui para vocês. Olha só, agora não sou eu falando. Por que eu quis trazer isso? Primeiro, para vocês verem que existe já algumas matérias na mídia falando sobre isso, por mais que não seja muito, né? São mídias especializadas. E agora não sou eu falando, ó. Segundo dados da FamaSul, entre 50% e 63% dos custos em sistemas de recria e engorda estão ligados à reposição de animais, compra de bezerros, né? Assim, mesmo com a recente alta na arroba do boi gordo, a elevação do custo do bezerro neutraliza parte do ganho. Ou seja, tá? Deixa eu até quebrar isso aqui. Vamos primeiro aqui, ó. Então a Famasul está falando de 50 a 63% dos custos na recria e engorda é bezerro. Tem uma comunidade que eu faço parte, né? E a pessoa que lidera essa comunidade, ela falou uma vez que ela já fez várias contas e na engorda especificamente, a reposição é 70% mais ou menos, e na recria, dependendo da sua compra, 50, 55%, sabe? Então, você vê que tá assim dentro, né? E, e eu sempre ouvi a vida toda que era 70% do custo da pecuária é a reposição, né? É a vida toda. Só que quando eu comecei a fazer mais as contas, eu vi que na recria não é bem assim, sabe? Mas na engorda é. Então olha só, não sou eu que tô falando, ó. Então, aí a primeira reflexão que eu deixo para você é que vai ser assunto de próximos vídeos. Se você tem 50 a 63% dos custos da sua recria engorda ligados a um único fator, você já parou para fazer a conta? Talvez esse seja o próximo ou depois esse o outro, o próximo vídeo, de se você, o quanto que é o impacto de você conseguir melhorar 1% do seu custo de reposição, qual que é o impacto no seu lucro líquido? 1, 2, 3, 4, 5%? Se você comprar o mesmo gado que você ia comprar mais barato, você já parou para pensar nisso? Não, né? Eu também não tinha parado para pensar, depois eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com relação a isso. Quer dizer, como é que eu pensei, né? Assim, então, primeira parte, assim como mesmo com a recente alta da arroba do boi gordo, a elevação do custo do bezerro neutraliza parte do ganho. Ou seja, matematicamente, por quê? Né? Não vamos ser inimigo da matemática. Se eu tenho que o meu custo total, vamos lá, na verdade assim, se eu tenho que o meu lucro é receita menos custos, por exemplo, né? E os meus custos, o meu custo é custo total igual custo de aquisição mais custo de produção, significa que quanto maior o meu custo de reposição, certo? Maior vai ser o meu custo total, né? Isso daí é matemático. Então, olha o que a matéria está falando. Assim, com a recente alta da arroba do boi, a elevação do custo do bezerro neutralizou o ganho. Por quê? Porque mesmo que a sua receita aumente, se o seu custo subir junto, às vezes a sua margem vai manter a mesma, né? Pode ser até que o boi suba mais do que a reposição, mas se você comprar mal, ou se mesmo, ou existem vários cenários, né? Se a arroba tá no frigorífico tá ótimo, mas você comprou mal, a sua margem é comprometida. Por quê? Porque de 50 a 63%, segundo a FamaSul, é reposição. Então, se você errar aqui, lascou, já era, né?
Plantel, reduzindo sua capacidade de investimento e lucro. Olha só que interessante, né? Esse aumento, o aumento do que? Do bezerro, encarece a reposição. Pecuaristas que antes compravam bezerros a preços menores, agora precisam desembolsar bem mais para repor o plantel, reduzindo sua capacidade de investimento e lucro. Por quê? Porque se antes você gastava 100 mil para repor sua bezerrada e hoje você está gastando 120, 130, 150, tira o fôlego da sua operação, tira o fluxo de caixa, né? Porque você está comprando a mesma quantidade de gado, né? Custo de produção, ok, isso daqui não interessa pra gente. Ó, produtores de engorda estão repensando estratégias, como reduzir a lotação ou adiar compras de reposição para não operar no prejuízo. Ou seja, a matéria aqui está falando que tem gente, né, que faz engorda, que fez a conta e falou assim, rapaz, se eu comprar boi magro com esse age aqui nesse preço, a conta não fecha para mim, então vou ficar de fora. Olha só, não sou eu que estou falando, né? Relato que a oferta de bezerros está bem abaixo do normal, embora a demanda por reposição. Tá. Olha só. No entanto, com os custos elevados, muitos pecuaristas hesitam em investir em terminações intensivas. O CPE ressalta que a reposição do bezerro pode representar de 60% a 70% dos custos de confinamento, o que desestimula a engorda diante de bezerros tão caros. Opa, olha só. Então a FamaSul falou que de 50% a 63% recria engorda, mas não falou de ser confinamento, né? Aqui o CPE já está falando que ressalta, reposição do bezerro pode representar de 60% a 70% dos custos. Cara, você já parou para pensar, você que confina, você que engorda gado em boitel, o quanto de margem líquida na veia, o quanto de lucro líquido você aumenta na sua operação se você diminuir 1, 2, 3, 4, 5% dessa reposição e ir escalando isso? Você já parou para fazer essa conta? O que desestimula a engorda diante de bezerros tão caros. O que esse cara tá querendo dizer é o seguinte, tem cara que faz a conta e fala assim, bicho, por esse preço de reposição a conta não fecha pra mim, não dá pra engordar. Você tá vendo? Em resumo, o alto custo do bezerro agrava o custo de produção. Por quê? Porque custo total, na verdade seria custo total aqui, né? Custo total é igual custo de produção mais custo de aquisição. Se o meu custo de aquisição tá subindo, né, tá aumentando meu custo total e limita a margem dos recriadores e engordadores, mesmo com a arroba do boi alta. Opa, fazendo com que a bonança para uns vendedores de bezerros seja um desafio para outros. Inverniza. Olha só, turma. Olha que interessante. Puta merda, esse daqui foi top. Ou seja, a gente até pode fazer um vídeo depois disso. Para quem, turma, vende gado em leilão, para criador que vende gado em leilão, para catireiro que vende gado em leilão, vende direto, né? Turma, quanto maior o ágio que ele te enfiar nesse bezerro, nessa novilha, nesse garrote, nesse boi magro, enfim, melhor para ele. Por quê? Porque você tá pagando por algo que você não tá levando, né? Você, no caso, invernista. Já você, quanto menor o ágio, melhor. Ou seja, você tá num cabo de guerra, onde o cara que tá te vendendo quer te enfiar o ágio e você que tá comprando quer tirar ágio. Só que ele quer te vender com ágio, você tá entendendo? Só que você lembra de um vídeo há um tempo atrás que eu fiz falando assim, ó, você não controla o ágio, mas ninguém te obriga a levar um gado, ninguém te obriga a dar um lance em leilão, ninguém te obriga a ir na fazenda comprar o gado de um cara que tá cara demais esse gado, né? Então, olha só, eu acho que esse daqui, por isso, essa matéria era esse daqui mesmo, beleza. Vamos para a próxima. Beleza, vamos para a próxima. Olha só, Acresul, matéria 16 de abril de 25. Vamos lá, o que eu queria te mostrar aqui é o seguinte, ó. Aqui. Além disso, o alto valor dos animais de reposição também afeta o sistema de recria e engorda. Segundo os dados do painel Campo Futuro do MS, ou seja, não sou eu que estou falando, o produtor especializado em recria e engorda possui entre 50% e 63% do seu custo relacionado à reposição de animais. Olha só, hein? Então, a pergunta que eu faço para você, recriador invernista, é o seguinte, confinador. O quanto, você já parou para fazer a conta do quanto de margem líquida no seu bolso você ganha se você conseguir começar a comprar melhor o seu gado? O quanto por cento você vai ganhar mais simplesmente por comprar melhor? Quando eu digo simplesmente, entre aspas, porque eu sei que não é simples, né? Mas você tá fazendo essa conta?
Olha só. Quando o preço dos animais de reposição está elevado, como é o caso do ano de 2025, a elevação da arroba do boi gordo pode não ser suficiente para aumentar a margem de lucro do produtor. Turma, vamos tomar cuidado, porque muitas vezes essa alta da arroba do boi não é capaz de diluir sozinho o seu ágio. Você vai ter que ser eficiente da porteira para dentro, né? Eu já fiz outros vídeos falando sobre isso, como que você dilui ágio dentro de casa. Então, olha só, né? 50 a 63%, né, do seu custo relacionado à reposição. Né? Vamos para o próximo. Compre rural de novo, 18 de novembro de 24. Cadê? Aqui. Falando sobre ágio. Ó, explicando o que é o ágio, né? Olha só, o que eu quis mostrar aqui para vocês. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas olha só. O ágio é um conceito utilizado para calcular o preço da arroba de que você está pagando, né, de reposição, versus o que o frigorífico está pagando, né? Essa é a diferença. O ágio é quando se paga mais pela arroba do que você está comprando do que a arroba do boi gordo no frigorífico. Enquanto o deságio é quando o que você está comprando, o valor da sua arroba de reposição está menor do que a arroba do frigorífico. Né? Depois eu faço um vídeo explicando isso. Olha só. Não sou eu que estou falando. Para quem compra a reposição, quanto menor o ágio, melhor. Ah, mas você está falando um negócio muito óbvio. Mas você está fazendo essa conta? Você está levando isso em consideração na hora de ir para o leilão, na hora de comprar de criador direto? Né? E se o ágio está elevado, o preço do bezerro está firme em relação ao boi gordo. Nem sempre. Né? Porque o ágio ele anda em paralelo com a arroba do boi gordo. Se a arroba do boi gordo não se mantém firme em patamares altos, o ágio tende a cair, ele não consegue sustentar. Mas isso nem sempre acontece no curto prazo, tá? Existem descolamentos de ágio. Né? Olha que Scott Consultoria, né? O ágio em percentual entre a arroba do bezerro desmama e da arroba do boi gordo. Ó. Olha como esse ágio varia, ó. Né? A gente vai vendo aqui, certo? Então, isso daqui é um custo de produção seu que está ligado a mais de 50% do seu custo de produção. Se você não está acompanhando isso daqui, fica o alerta para você começar a pensar sobre isso, né? Ó, o quão maior é o ágio é um indicador importante para a decisão de compra da reposição, principalmente do bezerro, pensando em um ciclo de produção longo. Olha só, não sou eu que estou falando. Quanto maior é o ágio, está em um indicador importante para a decisão, ou seja, o ágio tem que ser um indicador de decisão na compra da reposição. Não sou eu que estou falando. Olha só, margem bruta do boi reais por arroba. Olha o que ele está falando aqui. Ou seja, quanto maior o ágio, mais importante a análise do ciclo pecuário e do movimento esperado para os próximos anos pelo produtor. Por quê? Porque se você está comprando um bezerro agora de 6 arrobas, por exemplo, com 40% de ágio, às vezes eu ouço gente fazendo isso porque tá com expectativa de que o boi vai subir lá na frente, blá 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 blá. Inclusive é o momento que a gente tá agora, né? Tem muita gente comprando bezerro com ágio muito caro para fazer estoque de arroba na expectativa de que vai vender esse preço lá na frente. Né? Só que quanto maior esse ágio, mais você tem que ter convicção na sua tese de alta da arroba, né? Senão complica a sua vida. Né? Olha que interessante aqui, ó. Olha, média de ágio São Paulo. Olha só que interessante. Como que a margem que está em verde aqui, ó. A média do ágio em São Paulo, ela varia de acordo com o tempo. E conforme a margem vai aumentando, né? Olha só. Margem está em azul. A média do ágio vai variando. A média histórica do ágio, acima de 20% em São Paulo, né? Ó, entre 2000 e 2024, o ágio médio das mamas foi 25%. De 2014 a 2024, o ágio médio foi de 33%. Olha só, né? Para determinar uma janela de ágio ideal, separamos dados mensais dos últimos 24 anos e consideramos até de referência a compra do bezerro com ágio de 33%, a média dos últimos 10 anos. Nesta análise, classificamos os ágios mensais. Eu não estou falando aqui que eu concordo ou discordo com isso. Eu estou mostrando para vocês que tem gente muito mais competente que eu falando sobre isso já na mídia, né? O fato de você nunca ter lido, ou visto, ou estudado sobre isso, não significa que não existe, tá?
Nessa análise, classificamos os ágios mensais até 33% como dentro da faixa, os períodos acima de 33 como acima, né? Olha só, mais uma baliza, um indicador se você quiser usar, né? Ó, como pecuária brasileira, cara, que matéria interessante, olha só, de 2000 para cá, ó, de 2000 para cá, quem comprou bezerros com ágio dentro da faixa limite apresentada teve uma venda de arroba do boi gordo com margem bruta positivo tal. Então ele meio que tá falando assim, ó, se você respeitou o limite, você teve lucro. Em 36,9% das vezes. Cara, é muito cenário que você toma prejuízo, hein? Que loucura, cara. Eu achei que a margem era de 36, eu não tinha lido, olha só. Então, nossa, cara, olha só. De 2000 pra cá, somente 37% dos casos, dos cenários, você teve lucro comprando até o limite. E em 37% das vezes você teve margem negativa. Cara, é muita coisa. Meu Deus. Enquanto quem compra bezerros acima dessa faixa teve margem positiva. Olha, cara, que top. Enquanto quem comprou bezerros acima dessa faixa do teto lá que ele definiu lá em cima, teve margem positiva só em 6,4% histórico. E negativa 19,5% das vezes. Cara, que loucura. Que top. Não, que top essa estatística. O cara pra ter feito um estudo desse de 2024 anos é... Puta, cara. Não sei se foi a Scott ou se é só o gráfico da Scott. Não sei se ela que fez o negócio. Olha só, distribuição... Ah, foi a Scott, ó. Distribuição do histórico com cenário de ágio até 33%. Olha que interessante isso daqui. Muito interessante. Em resumo, a faixa de bezerro aumentou desde o início do século XXI. Tá, beleza. Então, vamos passar. A próxima matéria é da Scott, do dia 3 de setembro de 24, né? Falando sobre o ágio. E o que eu queria mostrar pra vocês aqui é o seguinte, ó. Não sou eu que tô falando aqui é a Scott, né? O ágio é quanto a mais se paga pela arroba de um bovino pela reposição do rebanho em relação ao boi gordo. Beleza? Isso aqui a gente já tinha falado, né? Enquanto o deságio é quanto menos se paga, ok? Isso daí a gente já tinha falado na matéria anterior. Ó, para quem compra reposição, quanto menor o ágio, melhor. Não sou eu que estou falando, é a Scott. Quanto melhor, ah, mas eu já sei disso, tá bom, mas uma coisa é você saber e outra coisa é você saber e agir conforme que você sabe. Se você sabe e não age, não tem muita utilidade essas informações e conhecimento para você. Você concorda comigo? Ó, se o ágio está elevado, sinônimo de relação de troca, beleza. Isso daqui a gente também já tinha falado. Olha só. Deixando o ágio maior, né, quando vira o ciclo pecuário, menos favorável ao comprador. Então, ágios maiores são menos favoráveis para quem está comprando, tá? Ou seja, o que é uma compra mais ou menos favorável? Olhando para ágio especificamente, é ágio alto. Mas se você não fizer essa conta na hora do leilão, não tem como você saber se essa conta é favorável para você, né? Ó, aqui a gente tem o ágio, né, de São Paulo, que o Scott fez o gráfico, eu já tinha feito naquela outra matéria, ó, a variação do ágio. Olha só que interessante como tem momentos oportunos e momentos que é ferro, né? Eu não consigo imaginar como que alguém consegue diluir um ágio 60%, mas aí o intuito também desse canal, eu quero entender essa questão na prática, como que vocês pensam isso, como que vocês enxergam isso, quais são as contas que vocês fazem, sabe? Porque assim, eu já fiz bastante conta aqui, é uma conta apertada, sabe? Mas enfim, vamos, quero aprender com vocês. Beleza. Então é isso aí, né? Scott falando que quanto menor o ágio, melhor, certo? Certo. Próxima. Dia 2 de julho, compra rural. Olha só. Especialistas da Scott Consultoria e Agrifato, né? Vamos lá. O que eu tinha visto aqui para mostrar para vocês? Tá aqui embaixo. Escala de preço. Aqui. Achei. Preço do boi gordo, preço do bezerro. Ó que interessante, ó. Preço do boi gordo, reais por arroba. Preço do bezerro. Tá vendo como eles são correlacionados, porém, nem sempre esse movimento acompanha. A gente tem umas porradas no preço do bezerro, na reposição, que nem sempre o boi gordo acompanha. Tá vendo aqui minha seta, ó? Aqui o bezerro explodiu, aqui ficou, né? Aí logo volta. Por quê? Porque ele não consegue
se manter se a arroba do boi gordo não subir, né? Agora olha aqui. Olha esse gap aqui, como é que faz pra fechar a conta, né? Ó, aí volta de novo e sobe, né? Mas, olha que oportunidade aqui, ó. Né? Isso daqui a gente tá falando em anos, né? Aqui tem todos os anos, né? E a gente tem visto como que, com o passar dos anos, a partir de 20, 21, quando abriu o mercado para a China, o quanto que o ágio descolou, né? Aqui, principalmente, aqui já voltou um pouco, mas continua descolado, né? E aí a obrigação do invernista, do recriador, diluir esse ágio aqui, né? Então, peraí, aqui, ó. Aqui a Agrifato fala de quantas arrobas com boi gordo você precisa para comprar um bezerro, né? Isso daí é padrão, né? Enfim, vamos pro próximo. Esse último aqui eu achei bem interessante, porque ela é bem recente e mostra o seguinte, ó. Quantas arrobas, olha só. A figura apresenta a evolução mensal da quantidade necessária de arroba de boi gordo CPE São Paulo para comprar CPE, bezerro CPE Mato Grosso do Sul. Né? Por que Mato Grosso do Sul? Porque o CPE só faz o bezerro do Mato Grosso do Sul, 2010 a 2025. Então olha que interessante. O que esse gráfico mostra pra gente num espectro aí de 15 anos? Né? Mostra que a quantidade de arrobas necessárias de boi gordo para se comprar um bezerro, ela tem subido, certo? Ou seja, se o preço não tem acompanhado ou não continuar acompanhando, isso é margem sendo apertada na veia. Concorda comigo? Se a minha matéria como recriador invernista ou confinador é bezerro e o preço da minha matéria-prima está subindo e não necessariamente meu preço de venda tem acompanhado isso, eu estou perdendo margem ano a ano, certo? Então, achei bem interessante, porque por mais que seja CPE São Paulo, né, tem de certa forma, mesmo que não seja esse número exato, tem certa correlação, né? Então, isso daqui é margem na veia. Bom, o intuito desse vídeo era mostrar para vocês, né, que apesar de pouco, né, existem importantes consultorias falando sobre isso, matérias, várias até recentes, né? Isso não é algo que eu tô tirando da minha cabeça, né? Na verdade, eu não criei o projeto por conta dessas matérias e porque eu descobri isso nas matérias. Na verdade, foi depois, mais de 4 meses depois de fazendo esse projeto, que eu falei, cara, deixa eu ver o que o mercado tá falando disso pra ver se eu não tô ficando doido, sabe? Pra ver se só eu tô vendo isso. Não no sentido de que só eu conheço o ágio, mas assim, as pessoas estão fazendo essa conta na hora de fazer a reposição, sabe? E eu não achei muito mais coisa fora isso não, sabe? Os vídeos no YouTube que eu achei são bem curtos sobre isso, não tem ninguém explicando muito, sabe? Então, eu acho esse tema muito relevante porque a gente está falando na engorda de 70% do custo e na reposição de 50% a 60%, né? Então, talvez esse seja o tema mais relevante para recria engorda na pecuária do Brasil, né?